Muito obrigado. Que eu ganhe uma mala cheia. Mala cheia de história, de significado e de simbolismo, que eu agradeço de todo o coração e recebo em nome da Arquidiocese de São Paulo, e de modo muito particular aqui da Catedral Metropolitana, que está sendo homenageada nos seus 70 anos de inauguração. Quero saudar o Dr. Tomás, presidente do Instituto Histórico e Geográfico também, Dr. Sami Khoury, vice-presidente do jornal, é isso? Da Associação Comercial de São Paulo, coordenador do Comitê de Civismo e Cidadania. E saúdo todas as demais autoridades aqui presentes, convidados e convidadas, que nos honram também com essa presença e que acolho nesta casa, a catedral, cheia de tanta recordação, tanta história e tanto significado para a nossa cidade de São Paulo e também, evidentemente, para a nossa igreja. Saúdo o Padre Baronto, que é o cura da Sé, que toma o cuidado, portanto, desse templo, e cuidar também para que ele continue a ser aquilo que ele é chamado a ser. Me permito trazer um pouquinho de memória neste momento que depois vocês terão o prazer também de circular e visitar. Nós estamos num lugar cheio de história aqui. E também, como já foi dito, aqui a cripta da catedral é de fato um lugar que guarda a memória dos bispos e arcebispos de São Paulo, desde os primeiros até os últimos, dois que faleceram recentemente, Dom Paulo Evaristo Arns, que está lá, e Dom Cláudio Rumes, que está neste lado. Mas está também o túmulo do grande idealizador e empreendedor dessa catedral, que foi o primeiro arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva. A memória, portanto, de todos estes grandes nomes e empreendedores que nos precederam e cuja companhia estamos aqui de alguma forma, eu me alegro e eu saúdo e também quero lhes passar um pouquinho da memória dessa história dos 70 anos da nossa catedral. Nós já celebramos na liturgia, dias atrás, os 70 anos de inauguração, dedicação da nossa catedral metropolitana, que foi de fato inaugurada, dedicada no início de setembro, dia 5 de setembro de 1954. Mas para chegar à inauguração há uma longa história, que sempre é interessante recordar, porque ela está entremeada na história do século XX, da nossa história do século XX. O simbolismo da nossa igreja catedral é muito bonito e forte. Ela é a sede da Arquidiocese, comumente dita Catedral da Sé, ou seja, Catedral da Sé, sede da Diocese, sede da Diocese. Nela está também a Cátedra do Bispo, que dá o nome à Catedral. As dioceses têm uma igreja catedral, onde está a Catedra do Bispo, de onde ele exerce o magistério e o governo na sua diocese, ao menos de maneira simbólica. Ela é a igreja-mãe de todas as igrejas de São Paulo. Ela é a casa de oração acolhedora e aberta sempre para toda a cidade, para a inteira família de Deus. Ela é um verdadeiro monumento testemunhal da fé em São Paulo. É a referência também da unidade da fé e da caridade, onde se expressa a fé comum do povo católico e a referência comum da fé inteira da igreja, onde está o bispo, ali está a igreja, que é Santo Inácio de Antioquia, e por isso mesmo a igreja do bispo simboliza esta comunhão da igreja ao redor do bispo.
Neste ano, recordando 70 anos de inauguração e dedicação da catedral, lembramos, sobretudo, todos aqueles que edificaram este templo. Lembramos o primeiro arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo Silva, que empreendeu a edificação do templo desde o seu início, desde quando assumiu como arcebispo em 1908. Ele tinha sido nomeado bispo de São Paulo, ainda não era arquidiocese, em 1905, quando São Paulo, como diocese, era a única diocese para todo o estado de São Paulo. Em 1908, o Papa São Pio X criou mais 5 dioceses do estado de São Paulo, a saber, Taubaté, Campinas, Botucatu, São Carlos e Ribeirão Preto. E com estas, São Paulo passou a formar a província eclesiástica de São Paulo. Dom Duarte quis, desde logo, um templo que correspondesse também à grandiosidade da cidade que já começava a se desenhar no início do século XX, com a afluência de muitíssimos imigrantes e migrantes de toda parte do Brasil. Ele encomendou o projeto a arquitetos italianos e alemães que aqui se esmeraram e, finalmente, o projeto aprovado, depois de muitos estudos, foi este que aqui está. O projeto neogótico. Normalmente o gótico não tem cúpula, porém temos, por exemplo, a Catedral de Florença, que é gótica, tem cúpula também, portanto não é extemporânea a cúpula da nossa Catedral Gótica de São Paulo. Foi um trabalho imenso, os trabalhos começaram em 1912, com a demolição da antiga Sé. Hoje não se faria mais isso, naturalmente, né? Mas na época, sim, é uma igreja pequena, de estilo barroco colonial, que estava nas imediações desta atual, um pouco abaixo da Praça da Sé. E imediatamente começaram os trabalhos de edificação desta catedral. Porém, sobreveio a Primeira Guerra e os trabalhos tiveram que ser ralentados até serem parados, interrompidos inteiramente. A única parte concluída foi a cripta, esta cripta em 1919, com muito esforço. Então foi inaugurada a cripta em 1919, tudo o resto parou. E entre as duas guerras, teve a grande crise econômica e financeira, a grande depressão, mais uma vez, não houve como continuar a obra. Veio a Segunda Guerra. É claro que também a obra não foi para frente. O primeiro projeto era que a catedral fosse inaugurada no centenário da independência, em 1922. Mas, claro, não foi possível. E, no final da Segunda Guerra, já tendo falecido o primeiro arcebispo e o segundo arcebispo também, Dom José Gaspar da Fonseca e Silva, cujo túmulo também está aqui. Ele faleceu em acidente aéreo, indo para a posse do novo arcebispo do Rio de Janeiro. O avião caiu na Baía de Guanabara, morreu ele, morreu o vigário-geral e outros membros do clero de São Paulo. E o terceiro arcebispo, Cardeal Mota, Dom Carlos Carmelo Vasconcelos Mota, mineiro. Ele então foi nomeado arcebispo de São Paulo, também se tornou o primeiro cardeal de São Paulo, e ele então retomou as obras em 1944. E com um novo propósito, inaugurar a catedral no 4º centenário da cidade. Sempre quando você tem uma meta pela frente, a gente tem mais motivação para chegar lá. Né? E assim foi que, com enorme esforço da cidade de São Paulo, com muitas lideranças participando, conseguiu-se levar a edificação da catedral a término do necessário para inaugurar, porque partes ainda foram concluídas posteriormente, inclusive as torres foram concluídas posteriormente, no tempo do cardeal Rossi. Porém, em 5 de setembro de 1954, ano do 4º centenário, a catedral foi inaugurada com grande presença de autoridades
A cidade de São Paulo, que teve início na humilde capelinha do pátio do colégio, em 1554, agora se reunia 4 séculos depois para a inauguração da grande catedral, na comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo. Sem esquecer a sua origem humilde, obreira e confiante em Deus, a cidade reuniu-se em torno da grandiosa catedral metropolitana para agradecer a Deus e para daí tomar impulso para o futuro que estava se delineando daí para diante. E assim, portanto, a catedral encheu-se de povo, de clérigos, religiosos, leigos, de autoridades de todos os níveis, do presidente da República, do prefeito de São Paulo, do representante do Papa, ao humilde paroquiano da periferia, para a inauguração e dedicação à glória de Deus dessa catedral e em memória da Virgem Maria. Se sabe que o título da catedral é Nossa Senhora da Assunção, porque foi pouco antes, no ano santo de 1950, que o Papa Pio XII declarou o dogma de fé da Assunção de Nossa Senhora. Portanto, havia uma grande movimentação de dar esse título às igrejas, e não foi diferente aqui em São Paulo. Inclusive, a criação da Faculdade de Teologia, que está comemorando 75 anos, também recebeu esse nome em 1950. Lembramos também do cardeal Cláudio Gomes, de modo muito especial, claro, do cardeal Rossi, que por 6 anos foi arcebispo de São Paulo, levou à conclusão a edificação das torres. Depois, Dom Paulo sempre deu muita importância ao simbolismo da catedral na cidade, com a presença dele, a participação dele na catedral, na Praça da Sé, aconteceram atos memoráveis para a cidade de São Paulo e não só para a cidade. Lembramos, porém, o cardeal Dom Cláudio Gomes. Pouco depois de assumir a arquidiocese como arcebispo, em 1998, empreendeu o restauro e a renovação da catedral, completando diversos elementos da edificação que ainda haviam ficado inacabados. Também nessa obra ele encontrou a participação generosa de muitos benfeitores para realizar o restauro e, em menos de 3 anos, restituir a catedral para o seu uso. Neste aniversário da dedicação e inauguração da catedral, nós queremos, portanto, renovar também, em nome da Arquidiocese de São Paulo, o agradecimento a todos aqueles que deixaram sua marca e pelo zelo e o turno por essa catedral, que tem naturalmente os padres que aqui servem a catedral, mas também tantos outros que aqui fazem parte do serviço da catedral ao povo de Deus e a todos os visitantes que vêm. E aqui vem muitas pessoas, também visitantes da cidade que vêm de outros países, não deixam de visitar a catedral. E muitas vezes, até durante a celebração, a gente percebe claramente que são turistas, às vezes não são cristãos, vêm do Oriente. A gente percebe claramente que eles não são da nossa fé, mas eles ficam olhando também, participam de alguma maneira, ficam encantados. Pois bem, hoje, nesta homenagem que eu recebo em nome da Catedral, em nome da Arquidiocese de São Paulo, da Associação Comercial, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, eu quero mais uma vez também agradecer a toda a participação da sociedade paulistana, as autoridades, que de uma forma ou de outra participaram, não só da edificação, mas ao longo desse tempo também da vida da nossa catedral, que é a sede da Arquidiocese, mas de alguma forma é referência para toda a sociedade de São Paulo. E agradecer pelo interesse que hoje está sendo mostrado em reconhecer isso na comemoração também dos 100 anos, 130 anos do Instituto, mas tem mais um aniversário que é 100 anos do Diário do Comércio, 130 da Associação Comercial. Portanto, me uno a esta homenagem também às duas instituições tão reconhecidas e tão importantes para a cidade de São Paulo, para a preservação e
transmissão da memória. Eu entendo que a memória não é um depósito. A memória é uma referência que sempre se projeta. Se for só um depósito, ela morre. Então, que também o Instituto Histórico e Geográfico, assim como a Associação Comercial e todas as instituições que tenham cuidado em preservar a memória, que possam contribuir para que essa memória se projete para as novas gerações, para a sociedade de hoje, para o tempo tão mudado hoje que, com muita facilidade, leva a esquecer da rapidez, da dinâmica, da comunicação, leva a esquecer que passou uma hora. Nós temos que manter presente o que é importante, o que é marcante para o tempo, porque o presente se constrói sobre o passado. Se nós não sabemos nada do passado, nós não sabemos onde pisamos, e não sabemos orientar o futuro. Que Deus abençoe e recompense